verdade, nada mais que a verdade. Os fatos da semana em destaque. Olá, minhas comadres, meus amigos, minha saudação amiga carinhosa, ouvintes da FM Excelsior 96.1, o nosso cordial boa tarde, ouvintes da Lignet, que acompanham o nosso programa através da TV a cabo Lignet, EGTV Excelsior. Também todos os nossos queridos telespectadores da Rede Interativa News e das nossas plataformas digitais. Nada mais que a verdade nada mais que a verdade já está no ar para levar até você os comentários dos togados da notícia, tudo o que aconteceu e está acontecendo durante essa semana e nas últimas 24 horas que a onça veio beber água. O negócio está feio. E nós vamos ouvir os nossos jurídicos, os nossos juristas que estão aqui e os nossos queridos jornalistas. Hoje conosco, Noêmia Frazão. Muito obrigado, boa tarde, Noêmia, por estar aqui conosco, obrigada, jornalista e empresária. Minha. Muito obrigada pelo convite. Dr. Maicon Mansur. Boa tarde, Picarelli, boa tarde a todos da bancada, desejo um bom programa aí, vamos debater bastante. Magali Picarelli. Boa tarde a todos, os nossos queridos telespectadores, e aqui nós estamos para levar informação, claro, e também, olha, tiramos a máscara porque estamos obedecendo o distanciamento, né? Então podemos ficar aqui sem máscara por um pouquinho. No outro extremo está o Dr. Paulo Duarte, que chegou atrasado hoje, que foi parado numa blitz sanitária. Hoje a blitz me pegou ali, rapaz, na BR-262, vindo para cá, mas estamos aí atentos, agradecendo a todos os ouvintes, espectadores aí da Rádio e TV Excelsior. Máscara que o bicho tá pegando, hein? Muito bem. Nós vamos começar o programa e você pode interagindo conosco através das nossas redes sociais e vamos conversando, vamos tocando um bate-papo aqui para orientar e esclarecer a toda uma população do nosso estado e também do Brasil. Mandando um abraço ao meu querido Paulo Roberto Fernandes, que está lá em Bauru, nos assistindo. Paulinho, um abração para você, que Deus abençoe, muito obrigado aí pela sua participação conosco aqui nesse nosso programa. Eu quero trazer a situação atual dos casos confirmados de Covid-19 no estado de Mato Grosso do Sul e saiu agora o boletim, hein? 3.001 casos confirmados, novos casos em 24 horas, 148. Isso já é preocupante, pode ter certeza que é preocupante. Isolamento domiciliar, existem 1.351 pessoas sendo tratadas em casa. Recuperados, graças a Deus, 1.552 pessoas. Tivemos 28 óbitos até agora, infelizmente. 70 pessoas estão internadas, 2 pessoas de outros estados. Leitos clínicos, 40, leitos públicos, 25, 14 no privado e 1 está internado em São Paulo. Leitos em UTI, quer dizer, o pessoal que está numa situação um pouquinho mais grave, 32 pessoas. Leito público, 16 e privado também, 16. Eu gostaria de comentar e colocar aqui em discussão, porque ontem eu fui surpreendido, saindo da igreja, eu tive a oportunidade de passar pela Avenida Afonso Pena e Dr. Paulo, Maico, Magali e Noêmia. Eu vi um grupo de estudantes, todos fantasiados com cartazes, sem máscara, sem nada, e um dos rapazes vestido de noiva. E fazendo aquela espécie de pedágio, sabe aquele? Não sei se é trote, o que é? É trote, ou é pedágio, não sei. E o alvo era o cara vestido de noiva, que estava ali pedindo dinheiro para o pessoal, mas todo mundo sem máscara. E passei em alguns bares, restaurantes, alguma coisa, e verifiquei também, doutor Paulo, uma aglomeração de pessoas. Alguns estabelecimentos estão tendo aquele cuidado de colocar a mesinha bem distante uma da outra, mas eu vi que está todo mundo junto ali, não estão muito preocupados. Supermercado, eu fui com a Magali e nós observamos que muitas pessoas entrando no supermercado sem máscaras, sem ter aquele cuidado necessário. Magali começa com a palavra e depois o Paulinho, e depois nós vamos ouvir os demais convidados aqui. Falando ainda do Covid-19, hoje nós tivemos mais um óbito, né? Um senhor de 53 anos aqui no nosso estado, infelizmente. E eu vejo que essas aglomerações, essas pessoas, essas festinhas que estão tendo nos bairros, que já foram muitas denúncias, essas boates que estão lotadas, essas pessoas não têm responsabilidade, porque acabam contaminando pessoas que estão obedecendo os critérios todos.
tudo que é preconizado, obedece, fica em casa, sai se necessário, sai de máscara, lava as mãos, usa o álcool gel o tempo todo, quando pega em alguma coisa, dentro do supermercado pega em muitos produtos, e pega um, outro pega e tem que cuidar. Então esses que cuidam acabam sendo vítimas dessas pessoas irresponsáveis, que não se cuidam e não pensam nos outros, né? Isso é muito triste. Doutor Paulo, o senhor acha? Bom, é o seguinte, Mato Grosso do Sul foi considerado aí o estado exemplo, porque combateu fielmente a proliferação aí da Covid-19. Todavia, parece que nessas festinhas clandestinas aí estão dando uma espécie de vacina para superpoderes. Parece porque ninguém usa máscara, aglomeração total, festinhas e mais festinhas clandestinas acontecendo à torta e à direito aí na cidade, no centro e em algumas extremidades. A gente tem tomado conhecimento a respeito disso. Infelizmente, quem percebe ou quem tem acesso a isso aí deve denunciar. Eu acredito que as autoridades sanitárias aqui hoje, por sinal, estava tendo vários pontos de vistoria sanitária, e eu espero que não fique só nesses pontos, que possa ir até a todos esses locais que não está havendo a proteção devida. Se você acha que é um super-herói e quer se expor, o risco é teu, mas não coloque em risco a vida dos outros. Essa é a minha opinião. Ótimo. A Noemi vai falar, mas eu quero mandar um abraço ao Elias Monteiro, que está em São Sebastião, lá no estado de São Paulo, e a Rosilei Souza está dizendo, é verdade, doutor Paulo. Na sala de vídeo, muitas pessoas entrando. A Andréia mandou uma boa tarde aqui para nós. Muito obrigado, Andréia Andréia Silva, mas muitas pessoas já estão entrando aqui na sala de vídeo, nos vendo, nos assistindo. Muito obrigada. Muito bem, nosso agradecimento. Estreando no programa hoje, a jornalista, empresária, nossa amiga de muitos e muitos anos, a Noêmia Frazão. Obrigada a todos, boa tarde, obrigada pela audiência de vocês. O que eu gostaria de falar, gostaria de pontuar aqui, como empresária e jornalista também do segmento de eventos, o nosso segmento de eventos foi o primeiro a ser cortado, né? Eu tinha um evento a ser realizado no dia 20 de março, para mais de 3.000 mulheres, é um evento que já está no calendário de Campo Grande, e o evento foi cortado, entre outras empresas também que já estavam com seus eventos em andamento, eventos para ser realizado. Ou seja, existe toda uma cadeia produtiva nessa parte de eventos, onde a gente emprega pessoas, onde eu, como empresária, sofri esse baque, né? E a gente fica se questionando até que ponto esse sofrimento vai, porque a gente vê que a população está desrespeitando a quarentena, está desrespeitando os critérios de biossegurança, e nós que somos empresários do segmento de eventos estamos morrendo, porque nós não temos como trabalhar, nós não podemos produzir os nossos nem pequenos eventos, nós não podemos produzir nada, nós não podemos empregar pessoas, então a cadeia foi impactada e está parada. Então, assim, o que eu levo ao questionamento, Maurício e meus amigos aqui, é também analisar esse critério. A gente proibiu um empresário de trabalhar, no caso, vários empresários estão proibidos de trabalhar, porque ela está respeitando essa questão da pandemia e dessa quarentena, desse recluso momento de ficarmos em casa e de nos cuidarmos, só que a população não está se cuidando, então tem que ser repensado esse momento. Muito bem, doutor Michael Mansur. Concordo 100% com a colega. E eu tenho a seguinte análise, o que acontece? Eu sempre fui favorável a que a economia voltasse e a vida em sociedade voltasse, mas sempre respeitando o afastamento social e a utilização de máscaras. Ocorre que isso não está acontecendo mais. As pessoas estão sentindo a liberdade de andarem sem máscaras, de não usarem mais álcool gel, e a consequência disso está sendo refletida nos números do caso do coronavírus. Então, a sua tese, ela é muito próspera, porque vocês do ramo empresarial estão fechados e os demais ramos estão funcionando e as pessoas não estão respeitando. Então isso não vai impactar na questão do coronavírus, sendo que o seu setor está fechado, tendo prejuízo, e outros setores estão abertos, contaminando a população. Muito bem, quero mandar um abraço a Rosilei Souza, lá do portal Caiobá. Está dizendo que tem bastante festinha lá, o pessoal parece que estão de férias. E meu querido amigo Leonardo Júnior, Nova Andradina, está de parabéns. A gestão por decretar o uso obrigatório de máscaras e conseguiu conter o Covid-19. A parte ruim é para nós músicos, que estamos sem tocar e as lives não dão dinheiro para músicos como nós. Um abração, Picarelli, um abração para vocês também aí. Eu quero dizer o seguinte,
que o prefeito Marquinhos Trade está pensando. O Ministério Público, via a notícia hoje, o Ministério Público está determinando, na verdade determinando não, ele está sugerindo que o prefeito decrete todo mundo andar de máscara, inclusive na rua, em qualquer lugar. E ele está pensando nisso. O que você acha, doutor Paulo? Ele vai decretar? Isso aí é uma medida que já deveria ter sido imposta à sociedade, né? Se a questão da conscientização não está funcionando, tem que vir de cima para baixo, por medida de lei. Fazendo um adendo no que foi comentado pela Noêmia Frazão, concordo também, porque o que ocorre? A grande parte dos comerciantes que não estão trabalhando e estão se cuidando, estão sendo prejudicadas pelos outros que estão aí a Deus dará. Então, a decisão tem que vir de cima para baixo, porque senão a população não vai obedecer. E outra, tem que mexer no bolso também dos irresponsáveis aí. Então, enquanto ficar dessa maneira, a Deus dará, bumba meu boi aí, não vai funcionar. Tem que vir de cima para baixo. Muito bem, Cristiane Mesquita, muito obrigado. Um abraço para vocês aí. Eu quero avisar que hoje, às 19 horas, pela Rede Interativa News, nós teremos, às 18 horas, nós teremos o programa Magali Picarelli Tirando Dúvidas. E às 19 horas teremos uma live na Rede Interativa News, com mais de muitos artistas, inclusive cantores sertanejos e de música popular brasileira, numa live, espalhando o amor, ou seja, campanha do agasalho. Todo mundo poderá participar. Vai ter o famoso WhatsApp para você fazer as suas doações, dar o endereço, o pessoal vai buscar depois em casa. É do Rotary Clube Alvorada e em parceria com vários empresários do nosso estado e da nossa capital. Então, às 19 horas de hoje, ao vivo, pela Rede Interativa News e várias plataformas também. Muito bem, eu quero falar agora sobre um assunto que diz respeito a nós, que somos radialistas, né? Que o presidente demitiu Marcos Pontes. Demitiu não, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, que teria junto o Ministério das Comunicações, acabou. Agora vai ter o Ministério das Comunicações de novo. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a recriação da pasta na quarta-feira passada e nomeou deputado federal Fábio Faria, que é genro do... Oi, Silvio Santos. Oi, para chegar. Oi, eu fiquei muito feliz com isso. Fiquei sabendo no dia, conversando com o presidente desse Pontes em entrevista à CNN Brasil. Estou aqui para cumprir essa missão junto com o presidente. É lógico, eu não sei por que o Ministério das Comunicações foi acoplada ao da Ciência e Tecnologia. O Marcos Pontes não entende nada, ele é astronauta, ele conhece de espaço, entendeu? Agora, será que vai ser uma boa o Fábio Faria, genro do Silvio Santos? O que você acha, Noêmia? Acredito que sim. Eu estou tentando enxergar um lado positivo, desde que ele se elegeu, o lado positivo do Bolsonaro. Ele não sabe se comunica tudo errado, né? Então, se ele tiver hoje o Ministério das Comunicações que possa auxiliá-lo, no mínimo, cumprir o papel de também ajudá-lo a se comunicar melhor com os outros ministros e tomar decisões mais assertivas, acredito que será de uma boa avalia esse ministério. E o fato de ser uma pessoa da comunicação, claro que o fato também de ser genro do Silvio Santos chamou muita atenção, porque na verdade ele não tem muito notoriedade como deputado, né? Então, assim, acredito que ele, por ser da comunicação... Bom, ele está sendo investigado pela Lava Jato, né? Possa ser que, sendo da comunicação, possa ser mais assertivo, né? Ele não é da comunicação. O Fábio? Não sei. Ele é empresário. Ele é empresário do quê? E político brasileiro do PSD, do Centrão. Então, mas o que ele tem a ver com comunicação? Porque tem um sogro. Será que é o sogrão lá da líder da comunicação? O SBT não é uma oposição do governo descarada, não, né? Então, assim... Não, ele é amigão. Ele é amigão. É aliadíssimo do Bolsonaro. Aliadíssimo, por isso que na minha concepção ele colocou ele eu estou muito feliz com isso. Ai, Adriana Lima Silva está lá em Três Lagoas. Um beijo para você. Adriana, manda um WhatsApp aqui para nós. Pode Andressa Araújo. A Adriana aqui que está em Três Lagoas, mandem um recadinho para nós. Como que está Três Lagoas aí? Eu não vi ainda no relatório aqui de Três Lagoas. Depois eu vou abrir novamente aqui e ver o relatório de Três Lagoas, se diminuiu, se parou. Maria da Paz de Coxim também. Maria da Paz Maria de Coxim. da Paz, a Ruth Costa, um abraço. Andressa Araújo daqui mesmo, boa tarde. Quem? Andressa Araújo. Andressa Araújo, um beijo no coração de todos vocês. Mas essa notícia é surpreendente. Esse menino, ele fez muito sucesso
no Pânico na TV, né? No tempo no Pânico na TV, quando era na Rede TV, depois Pânico na Band, e ele é o personagem Christian Pior. Se viu em uma saia justa recentemente, porém com a crise de 2020 ele teve que procurar alternativas para se sustentar e acabou vendendo bolsas de grife. Após 9 anos no Pânico, ele participou da Fazenda também, foi jurado do programa Raul Gil, teve outras passagens na televisão. Segundo o noticiário no perfil do Instagram do comediante, ele conta que faz shows de humor, stand-up, festas, casamentos e até presença VIP. Porém, em entrevista ele disse que o negócio está tão feio que ele está vendendo bolsa agora. O que você acha? Você que é empresária, Noêmia, ele é um artista, ele depende de público, depende de shows. E hoje nós verificamos vários artistas que estão realmente numa pior, porque não conseguem se autossustentar. Inclusive os seus músicos, né? Em caso de cantores e duplas. E nós estamos falando de uma pessoa que teve notoriedade nacional, que esteve num programa, né? Que fazendo um quadro nacional. Está passando por essa dificuldade. Imagina aquele pequenininho empreendedor que depende da feira, precisa do momento do evento, precisa da cultura, precisa do desenvolvimento do município para poder gerar turismo, gerar renda, gerar vendas, né? Então, assim, acredito que esse é um momento que em 2020, também em 2021, se a gente achar que 2021 também não vai ser um ano difícil, é mentira, acho que também vai ser um ano difícil, vai ser um momento de se reerguer. Então, o Brasil vai estar andando ainda de joelhos nesse momento, porque 2020 já está difícil, 2021 também vai estar. Vai exigir muito que as pessoas se reinventem. Vendam bolsas, empresários enxuguem suas empresas, o pessoal se reinvente mesmo. Na minha concepção, mero marketing. Explico. Vi um vídeo dele faz cerca de 7 meses, um pouco antes da pandemia, ele num debate ali na rádio da Jovem Pan, e ali os integrantes brigando, aquela que é normal da rádio Jovem Pan, aquele showzinho. E aí o Christian Pior falou, olha, eu não tenho problema financeiro, eu cancelo o show porque tem gente que me paga mais, tem cachês maiores. Então, na minha concepção, se ele já estava tão bem antes da pandemia assim, isso aí é mero marketing dele, viu? Vender bolsa, vender mais bolsa. Falar que tá quebrado, vendendo bolsa, o pessoal vai lá e ajuda ele, mas ele não tá passando dificuldade não, ele mesmo relatou isso. Tá, e o que você acha, doutor Paulo, você que é artista também, de vez em quando canta nas noites, né? Eu fiquei sabendo aí, né? Não, mas o Christian Pior gostava do quadro dele lá com a Nicole Balls, que saía nas festas, sabia disso, colocando todo mundo aí, colocando todo mundo em saia justa. Agora ele vem com essa história aí da bolsa, hein? Ô, Christian, essa aí não colou não, cara. Você tem grana escondida. Você é igual um doutor que eu conheço aí que tem grana escondida. Doutor Mansur. Ó, ela não entrou aqui ainda aí que tá de olho em você. Até agora eu não vi não. Nem um olhozinho pro meu amor aqui, viu? Ó, hoje é dia dos namorados, hoje não, né? Foi dia dos namorados. Não, hein? Ah, verdade. Tô perdido, dia dos namorados aí, ó, coração. Uma foto gravíssima, né? Lula diz não ter idade para ser Maria vai com as outras. Alguns dos manifestos, segundo Lula, são feitos com boas intenções, conto com gente muito boa assinando, mas também aqueles que estão fugindo do barco. O Lula está muito derrubado. Olha ele aí. Ele está muito derrubado, né? Ele criticou em reunião do PT que os manifestos suprapartidários em defesa da democracia, surgidos nos últimos dias, sob o argumento de que os documentos articulados pela sociedade civil desconsideram os direitos dos trabalhadores, ele mostrou à Folha de São Paulo que o clima das diretas já se uniram até adversários ideológicos diante dos ataques ao presidente Jair Bolsonaro. O Lula está mudando de comportamento e de pensamento. Ele, inclusive, segundo as informações, ele surpreendeu até os filiados do PT com essas declarações. Ele disse que, veja só que teve dois tipos de manifestações, né, no domingo passado. Manifestação pró-democracia. Correto. E outra manifestação pró-Bolsonaro. Dá para entender? Dá para entender alguma coisa? Pró-democracia e outra pró-Bolsonaro? Como se... Eu não estou entendendo. O que você acha, Magali? Ele é muito inteligente. Lógico que é. É genial. Essa ideia dele aí de... Pode falar que ele é analfabeto, que for, mas ele é muito inteligente. Sim. Ele fala para as massas, né? Isso aí não adianta. Ele orador, né? Ele tem um dom aí da retórica que tá para lá, hein?
Agora é o seguinte, essas manifestações que ocorreram aí semana passada, grande maioria dela, todo mundo sem máscara, nada de distanciamento social e a Covid-19 vindo aí à torta e à direita, né? Todo tipo de manifestação é justa, desde que você não coloque em risco outras pessoas. Então a gente tem que bater nessa tecla, porque teve um aumento aí de quase 500% nos casos de coronavírus aí no nosso estado, que é um dos exemplares, né? Mas essa questão aí da pró-democracia aí que o Lula falou, parece que ele tá indo pro centrão aí, não sei, tá deixando a esquerda, indo pro centrão, Lula, o que você quer? Mas é engraçado esse nome pró-democracia. Os caras quebram tudo, bate nos outros, diz que é democrata. Democrata, tá não sei onde. Tá bom. Por falar nisso, o bispo Edir Macedo recebe alta após tratamento contra coronavírus, diz a Igreja Universal. Alguém sabia que ele estava com coronavírus? Eu sabia, eu vi essa notícia. É? Eu sabia, ele pegou. Ele estava com o vírus. Ou está. Está tratando, Está né? tratando, mas disse que já está bem, né? Que bom, né? O que você acha desse vírus, coronavírus? Você acha que é um vírus realmente fabricado lá na China? Porque a China não passou de 10 mil mortos, né? O Brasil já está com 40, ela vai... Entendeu? Bom, e a China tem 1 bilhão de pessoas morando por lá, né? O que a gente pode falar de um vírus que é de sangue frio, né? Que diz os estudos especialistas que é um vírus da evolução de uma espécie de sangue frio, né? Ou seja, de uma espécie que talvez o vírus não poderíamos pegar em seres humanos, que somos sangue quentes. Então, assim, eu acredito que seja algo criado em laboratório, que deve ter fugido do controle, ou nós já estamos vivendo numa era de guerras biológicas e ainda ninguém notou. Mas acredito também que esse vírus é letal, que realmente pessoas morrem, as pessoas que estão em zona de riscos, idosas, crianças, pessoas que são baixa imunidade e já têm os seus problemas de saúde, é perigosíssimo, né? Os assintomáticos é que é o problema. Se você está carregando o vírus, você não sabe se você está carregando, de repente está levando para alguém que não pode pegar. Então, assim, é complicado a gente discutir de duas coisas tão importantes, que é o maior vírus que já impactou a vida do ser humano no nível mundo e também a crise política que o Brasil vive. A gente não sabe se a gente discute sobre política ou se a gente discute sobre vírus. Agora, aquele pensamento, aquela discussão sobre a economia, sobre o retorno, sobre o investimento, sobre o crescimento que a gente esperava em 2020, isso daí passou longe, é um assunto que a gente não consegue desenvolver, porque a gente não consegue parar de pensar quando que esse Covid vai passar e quando é que o Bolsonaro vai conseguir trabalhar. Foi pra quarentena, né, essa discussão aí. Sabe o que eu acho? O novo coronavírus, ele pega em humano, mas tinha o corona antes, que diz que era animais só que pegavam. Né, já tinha o corona, por isso que tem o novo corona, que é esse agora, que está causando toda essa tristeza no mundo inteiro. Mas eu penso, Noêmia, você disse que não se trata de economia, eu penso que estão todos muito perdidos. Todos os governantes, não estou falando daqui, do nosso estado, do nosso município, estou falando do Brasil. Eles estão perdidos, aqui no Brasil estão perdidos, eu acho. A gente vê outros países tratando tudo de forma diferente. E nós ainda somos muito abençoados, viu? Porque dentro de todos os estados, o nosso estado aqui até que está bem cuidado, tá? Em vista de outros, está bem bom, graças a Deus. Mas nós vamos olhando os outros estados, estão perdidos. Eles também não sabem a receita para resolver a pandemia, o vírus, e para resolver também a economia. Nilce Ricardi, um abraço, muito obrigado. E também a dona doutora Jennifer Paula Lopes Duarte. Moreninho. Feliz Dia dos Namorados, meu amor. Paulo. Chegou! Tá me deixando mais Mandar um abraço a emocionado. Ruth Costa também, Beijo. a todos vocês aí, muito obrigado. Ministério da Justiça manda IP suspender lote de sabão em pó que anunciava combater vírus. O pessoal Tá usa. brincando. É brincadeira um negócio desse? Cadê meu tambor aqui? É brincadeira um negócio desse? O pessoal fica usando as coisas, e não é só isso não, eu vou falar aí daqui a pouco, né? Eu vou falar que tem um pastor aí, safado, sem vergonha, que é pastor coisa nenhuma, tá vendendo máscara invisível. Meu Gente, Deus do céu. olha, meus irmãos, R$300 a máscara que eu estou usando. Fala aquele jeito que, sei lá, que não é nada, completamente iludindo as pessoas, né? Vendendo máscara É brincadeira isso aí. invisível. Você acredita no negócio desse? Charlatanismo. E agora, mundo. esse pessoal do sabão aí, essa marca IP aí,
É brincadeira. É, mas eu acho que realmente esse tipo de fizeram. situação é para o futuro nossos legisladores pensarem bem a respeito de criminalizar esse tipo de situação. Sim, com certeza. Pessoas que utilizam da pandemia de uma situação tão trágica para tentar lucrar. Então eu acredito que no futuro a nossa legislação vai evoluir e vai começar a criminalizar esse tipo de situação. Que é uma aberração utilizar de uma crise sanitária dessa, né, para vender, né? Para vender. Isso é um crime absurdo. E o pior, as pessoas comprando, né? Isso que nós estávamos conversando em casa, olha lá, mas a pessoa compra. A pessoa compra. Ela acredita na ideia, né? Acredita, iludida. A pessoa... Eu não sei o que fazer para coibir Ingênua. um assunto disso aí. Agora, outra coisa que eu queria trazer à discussão de vocês aqui, que é uma situação muito preocupante, que eu tenho observado já há alguns dias. Inclusive, até já comentamos na imprensa a respeito disso aí. Nas ruas de Campo Grande, não sei se em Nova Andradina está acontecendo isso, ou outras cidades do nosso estado, mas em Campo Grande, o que está acontecendo? Em cada esquina que você vai, você veja uns meninos marmanjos, homens feitos, fortinhos até, com cartazes: preciso de leite para minha filha, estou com fome, pedindo dinheiro nas ruas. Todos os dias, praticamente em todos os cruzamentos da cidade. Um amigo nosso parou, falou: você está com fome? Estou com fome. Falou: eu tenho uma semana de diária para você, carpir um quintal para nós, e você vai pegar uma graninha boa, eu vou pagar a diária para você. A diária está 50, 60 reais, você vai pegar uns 200, 300 reais para capinar um terreno que eu tenho, que eu preciso. Bom negócio. O cara falou: você está brincando comigo? Fala desse jeito. Não. 300 reais ele deve tirar por dia ali, deputado. Mas muito mais, muito Sem capinar mais. nada. E vendendo bala, ainda tem umas pessoas que trabalham, não sou contra não. Tem umas mocinhas vendendo pães, vendendo maçã do amor, vendendo bala, vendendo saco de lixo, vendendo água, aí tudo bem, tá pelo menos se virando. Agora o cara fica com um cartaz lá, com a cara de triste, dizendo que a filha está passando fome. E quando o cidadão oferece para ele emprego, ele fala: para com isso, não estou com isso não. E tem muita gente que dá. Fica com dó e dá. Sim. Dá. Quer dizer que isso aí fica sustentando as pessoas malandras? O que o senhor acha, doutor Paulo? Eu acho que isso aí é uma herança aí do Estado paternalista, sabia? Eu vou dizer a verdade. Ensinamos não a pescar, mas entregamos peixe ali. Aí agora que o outro quer ensinar a pescar, existe uma teoria chamada teoria do condicionamento. Você condiciona a pessoa. Vai ajudando, vai ajudando. No dia que você falar: não posso, não dá mais, aí essa pessoa vai se revoltar contra você. Pode escrever isso. Vai alimentando. Vai alimentando o leãozinho, porque ele é pequenininho. Quando gatinho, depois você não tem condição de sustentá-lo com carne, com alguma coisa, ele vai comer você, né? Eu acho que é isso, não é não, doutor Maicon? Com certeza, isso aí não existe, né? A pessoa não querer trabalhar alegando que ganha mais ou que tá com preguiça. Pô, se ela tá ali levantando um cartaz, pedindo ajuda, e aí quando a pessoa se disponibiliza a ajudar, dar emprego para ela, não aceita, aí é brincadeira, né? Então, o que nós podemos fazer com isso? Será que a prefeitura tem essa responsabilidade de coibir, de levar essas pessoas, pelo menos de cadastrar as pessoas? De onde você veio, para onde você vai, o que você quer da vida? Eu não vejo nenhum movimento disso. E outra coisa, sem máscara, andando pela rua. Quer dizer, falta um trabalho de assistência social, né? Porque às vezes até o fato da prefeitura cadastrar essa pessoa, ela vai lá, faz o cadastro, recebe da prefeitura, come da prefeitura e volta de novo para pedir. Então acredito que a assistência social para trabalhar com essa pessoa, existia até uma multa ou algum tipo de investigação que possa ser feita pela polícia. Não sei, doutor, se eu estou falando coisa que não deve aqui, mas de repente multar ou prender essa pessoa, dar uma corça nela, como diz meu pai, né? Uma fiscalização. Não, uma fiscalização. Né? Aqui o cara às vezes usufrui da prefeitura, usufrui de todos, da sociedade e fica por isso mesmo. O fiscal chega lá, verifica qual que é o seu CPF, faz o levantamento do cadastro, vê se ele está cadastrado em benefícios sociais e perguntar: por que você está aqui ainda? Se você ainda recebe benefícios da prefeitura, tem toda essa situação. Eu acho que não existe nenhuma preocupação por parte da prefeitura de resolver isso, porque há dias, há meses que estão nessa situação. Agora eu faço uma pergunta para vocês que são juristas: mendicância é crime? Não. Mendigar não é crime, mas charlatar, estelionatar... Onde que você viu que não é crime? Essa lei é de 1946. 46, ela não foi revogada ainda.
Pedir esmolas é crime, vadiagem é crime. É a vadiagem. Vadiagem, mendicância, vadiagem. Mas a nossa ela não foi revogada jurisprudência... ainda? Não, mas a nossa não, jurisprudência não aceita mais. Não aceita. Crime, não Mas aceita. e por que consegue ainda? É a mesma coisa que... É igual crime de adultério, lembra? Não, e Qual foi o prostituição também. Qual foi o tempo dessa E lei? foi em 1946, mas Período por aí. militar. É, Porque naquela época não podia ficar à toa na rua. Não podia ficar à toa na rua. Exatamente. Então são situações que a gente fica olhando o Código Penal brasileiro, que está já superado, já tem várias jurisprudências, etc., vários entendimentos pelo Supremo Tribunal Federal, que às vezes ele nem sabe ler, alguns ministros às vezes não sabem interpretar com responsabilidade a Constituição brasileira e toma decisões monocráticas, né? Não vou discutir isso aí, que é um problema dos ministros lá e a lei existe para isso mesmo. Então é necessário que se verifique a condição dessas pessoas que estão nas ruas, e não é somente aqui na capital, como também no estado, né? Para encaminhar essas pessoas a algo de direito, entendeu? Para recuperar essas pessoas, para dar uma chance delas poderem viver. Com certeza essas pessoas devem ter família, né? Ou não? Claro, Lógico, mas muitas das vezes acontece isso que você falou, a pessoa ela não quer trabalhar, entendeu? Aí entra o que a nossa colega falou, aí tem que ter uma fiscalização para verificar se aquela pessoa recebe um benefício do Estado e ainda está na rua. Aí tem que se criar alguma legislação ali penal para punir essa situação. Punir essa situação, porque se o cara a prefeitura ou o governo do Estado tem que ter uma política para poder ajudar essas pessoas a terem emprego e terem assistência para não morrer de fome. Ótimo, perfeito. Mas o cara vai lá, recebe e volta para a rua. Tá errado. Cadê a justiça? Mandar um abraço para o Alcides Antônio de Macedo Filho, a Sandra Pontes e a Angelina Santana. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Mas o presidente Jair Bolsonaro, o que ele fez? Ele revogou sexta-feira, dia 12, a medida provisória que permitia ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, nomear reitores para universidades, institutos federais e Colégio Federal Pedro II no Rio de Janeiro, sem consulta prévia à comunidade acadêmica durante a pandemia do novo coronavírus. A revogação foi feita por meio de uma nova medida provisória, publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O que vocês acham disso aí? O ministro ele teria responsabilidade de nomear reitores? Ele pode fazer isso? Mas o presidente achou não, porque quem vai nomear sou eu. Está certo essa? O que você acha, doutora Magali? Doutor é bom. Eu acho que teria que ter eleição para o reitor. Aqui no nosso estado já aconteceu, né? Eleição para reitoria. Já aconteceu aqui na Universidade Federal. Eu acho que uma eleição seria bom. De forma mais democrática, né? Uma lista tríplice que sempre existe, né? Também. E que faz eleição e é nomeado pelo presidente da República ou pelo governo do estado. O negócio mais ou menos assim. Mas aí não é eleição. Na verdade, esse modelo que o senhor está falando já acontece, né? Que é o modelo de leva uma lista entre três e aí o presidente da República ele sanciona, ele escolhe. Então assim, o que ia mudar? Só não ia ter essa lista entre aspas. O presidente por si só pode indicar. Já poderia indicar, mas ele sempre é papel dele sempre fazer isso. Mas isso posso contar um segredo? Pode. Por que revogou? Porque foi declarado inconstitucional a MP que ele fez. Então é o seguinte. O ministro da Educação, ele tem algumas competências ali que ele precisa administrar, certo? Das quais, dentro do rol dele, não está a nomeação de reitor. Então, não sei quem que assessorou o nosso ilustríssimo e excelentíssimo presidente, mas foi uma MP inconstitucional. Ele não poderia dar carta branca para um ministro, acima dele, nomear um reitor. Isso aí não existe, é inconstitucional. Tanto que o presidente do Senado, ele também já devolveu uma carta falando, olha, essa MP é inconstitucional. Aí o que o Bolsonaro fez? Viu que estava num ato ilegal, retirou por meio de uma outra MP. O que pode ser feito nesse caso? Nesse modelo, a tríplice, que é escolhida, colocam lá à disposição do presidente da República para as universidades federais 3 nomes, e o presidente escolhe. No estado também é feito da mesma forma, das universidades estaduais. O que pode ser feito? É uma sugestão que ocorre até em alguns estados americanos, da própria comunidade científica, junto com a comunidade acadêmica, junto com outras autoridades, apresentarem às autoridades competentes os 3 nomes que eles gostariam de ter, né? As universidades públicas americanas, tá? Essa ressalva. Muito bem. Então aqui, eu acho que não foi uma eleição, eles indicaram 3. Sim. Da outra vez, aqui no estado. Eu sei que teve algum movimento assim, aqui na Universidade Federal. Nós
Só saindo um pouquinho, voltando ao assunto, Marquinhos Barba Rosa diz que se continuar assim, não terá uma esquina sem um pedinte aqui em Campo Grande. É verdade. É verdade, tem toda a razão. Mas, no trajeto aqui para o nosso estúdio, nós passamos por 1, 2, 3, 4, 5, 8 esquinas. Nas 8 esquinas tem. Se você desce ali para o lado da Afonso Pena, em cada esquina tem um pessoal. Até parece que da mesma família, eu não sei. Mas é uma organização? É uma organização, uma quadrilha organizada? Uma empresa. Uma empresa? Gente, eu acho que todo mundo tem direito de sustentar a sua família, receber um troquinho, mas dessa maneira é preocupante, porque a gente não sabe até onde vai isso. Daqui a pouco começa o negócio, né? Como que começa uma favela? Tem um terreno, a pessoa vai lá e faz um barraquinho. 2 dias depois já tem 2. Passou 3 dias, tem 5. E assim vai indo, entendeu? E as pessoas vivendo de uma maneira subhumana, que a gente não concorda com isso e precisa que a assistência social do município e também do Estado olhe por essas pessoas. Alguém conhece o senhor Dr. Luiz Henrique Mandetta? Mandetta. Nós conhecemos. Conhecemos o Dr. Luiz Henrique Mandetta. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, respondeu às acusações do presidente Jair Bolsonaro de que sua gestão teria divulgado números fictícios de pandemia de Covid-19 no Brasil para vender o pavor à população. Nossa. Em sua live semanal, na noite de quinta-feira passada, dia 11, Bolsonaro ainda ironizou ao respeito de Mandetta as diretrizes determinadas pela Organização Mundial de Saúde. E ele, Mandetta, estava todo vendendo peixe. Fique em casa, não saia. A curva ciência em foco, foco na OMS. Olha aí a OMS, olha aí o vexame, disse o presidente Bolsonaro. O que foi que a OMS falou anteriormente e que depois teve que desfalar? Da cloroquina, né? Cloroquina, da questão dos assintomáticos. Da questão do isolamento social. Ela vai e vem a todo momento, né? Não, a ciência está mais perdida que Primeiro segue em tiroteio. Assintomáticos não passam vírus. Mas o Mandetta respondeu. Outra questão, levando para o campo jurídico. Se o Bolsonaro está falando a verdade, tem que criminalizar o Mandetta. Se o Mandetta está falando a verdade, tem que criminalizar o Bolsonaro. Porque fica esse diz que me diz que, jogando aí, nós estamos com uma CPI aí da fake news, um inquérito, já está até lá no STF. Então, se eu posso, enquanto autoridade, falar mentira, divulgar mentira, criar políticas mentirosas, eu tenho que responder por isso. Então, tem que apurar quem está falando a verdade. É o Mandetta ou é o Bolsonaro? Quem está falando a mentira tem que responder por isso. O Mandetta no Twitter. Quantos, ele diz assim, quantos dos 800 mil casos confirmados e das 41 mil vidas perdidas, a atitude tola foi a responsável. Em referência aos protocolos de isolamento adotados pelo Ministério da Saúde e sempre criticados pelo presidente. Realidade inflada, ainda querendo maquiar, cuidado, a morte está na espreita e na conta dos incautos. Reflita e reze, fique com João 8,32. Eles gostam de citar a Bíblia, né? Vamos ver. Não cite, pratique, completa o ex-ministro, direcionando sua resposta às palavras de Bolsonaro e a responsabilidade pelos óbitos da pandemia aos imprudentes, citando ainda um dos versículos da Bíblia mais mencionados pelo presidente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que você acha? Mandetta falando a verdade, está devagando. O texto é maravilhoso, né? O texto é maravilhoso. 41 mil mortes até o presente momento. É muita coisa. Isso, hein? Não é mentira, né? São não, 41 mil mortes. Exatamente. As pessoas... Quem vai pagar para ver, né? Isso. As pessoas, muitos não acreditam ainda. Sim. Aí... Eu penso assim, que quando chegar na casa da pessoa e ela vê o sofrimento do ente querido, ela passa a acreditar, né? Infelizmente. Foi isso que um coordenador de saúde, a gente conversando, me falou. Falou, até chegar na casa da pessoa, porque ninguém está obedecendo, ninguém assim. Claro que não é geral, né? Nós estamos, muitas pessoas estão cuidando, mas a maioria não está. Quando você vê uma boate lotada, o que é essa boate? Você não pode fazer seu evento, né, Noemi? Não posso. Não pode. Mas uma boate pode lotar.
E muitos moradores estão nos bairros, mais dentro dos bairros, estão fazendo suas festas privadas. Festas, festinhas, sim. Tem umas piscininhas lá na frente, Exato. tem um espaço lá, põe o som e faz Não, festa. sem piscininha mesmo, Mas é som e bebida, e estão fazendo festa nos bairros aí, bem na periferia, estão fazendo, que a gente recebe denúncia. Então, O presidente Bolsonaro está utilizando muito da tese de que o STF deu autonomia para os estados e municípios resolverem a questão do coronavírus. Então ele está tentando tirar a responsabilidade dele, alegando sempre isso. Olha, não queiram jogar em cima de mim, porque o STF deu autonomia para os estados e municípios. Ocorre que a fala do presidente tem muito poder. Exato. E ele sempre falando que é um vírusinho, sempre em padaria sem máscara, sempre afrontando Ele vida dando dessa exemplo, forma. né? Infelizmente, a população segue o exemplo do presidente. Uma gripezinha, um vírusinho acaba saindo. Então, assim, esses dois confrontos de tese. O presidente alegando que ele não tem nada a ver com isso e, ao mesmo tempo, ele estimula a população. Então, tem que se analisar aí quem que tá certo nessa história. Que coisa, hein? Enquanto isso, a gente não realiza eventos, os empresários estão parados, o comércio está parado, nada de fomentar a economia, não tem maiores produtores, a credibilidade no Brasil para o mercado exterior está caindo cada ano que passa, que a gente não sabe se a gente debate coronavírus ou se a gente discute a coerência e a sanidade mental do Bolsonaro. E o prejuízo? Perdido. E as festas bombando, não é? E o prejuízo? Enquanto você tá fechado, as festas estão bombando, viu? Dinheiro acabou, né, gente? Precisa trabalhar e... Como que a Globo Pelo amor de Deus. sobrevive sem os aquele dinheiro que ele recebia? Os das casamentos mídias, foram cancelados. A Globo cortou o salário. das Ela mídias. Cortou salário, demitiu Falabella, demitiu aquela moça Mas o que Falabella foi Miss Brasil lá, como chama? Vera Fischer. Demitiu Puxa, Vera só Fischer. Não, isso os celebridades. grandões. Essa celebridade Faustão grandão. também saiu, Hã? né? Clássico. Faustão também saiu. Quem? Faustão Saiu? saiu. Não, louco. é verdade? A matéria saiu também. Não, saiu não. Mas vai sair. Faustão saiu. Vai sair, Esse é com fé em feito, Deus, esse é acho que esse feito. tem que sair. Mas a Rádio Globo, que é era um troféu do brasileiro, de muitos e mais de 70 anos, a Rádio Globo, quase 100 anos, foi extinta no país. Quer dizer, mandou todos o pessoal embora. O narrador de futebol que eu gostava de ouvir, Ulisses, como chama ele? Ulisses esqueci. Aquele Ulisses. Narra futebol. Oscar Ulisses. Grande Oscar Ulisses e o Narrou Zupac. muito gol do Mengão. Muita gente boa de transmissão de futebol, não tem mais. Jornalismo, então, de primeira, acabou. Por quê? Que acabou? É falta de grana mesmo para pagar. Agora, os grandes estão sendo demitidos, que ganham altos salários. E os pequenos também, com certeza não se divulga, né? Mas muitos técnicos, operadores, cinegrafistas, câmeras-man, toda a cadeia no Brasil inteiro estão pegando a malinha e indo embora. Imagine o que está acontecendo com o país em termos de economia. Dr. Paulo, Michael, Noemi e Magali, o que vocês acham a respeito da economia daqui para frente? Por exemplo, Dia dos Namorados, ninguém ganhou presente, muita gente, só o Dr. Paulo, que a Jennifer já falou aqui que vai ter o presente. Eu dei. Comprei. Ninguém comprou presente, ninguém tem dinheiro para comprar presente, né? Eu quero. Lojas, então tá comprei. complicado o negócio. Buquezinho, pelo menos, aí. presente. Muito Sabe bem. esse negócio de namorar, hein? Dia de Santo Antônio, dia 13, dia de Santo Antônio. Bolinho, O drive, né? bolo que a Igreja Católica faz, aquele bolo com Tradicional, né? aliança dentro. Vai ter o bolo, sim, eu fiquei sabendo que vai ter bolo, que o pessoal vai adquirir o bolo. drive, né? Eu não sei como que vai ser, drive, vai... Um potezinho, num aí você vai no né? drive lá. Vai no drive, passa lá Bem legal. e coloca e tem aliança Vai lá. ganhar aliança, então? Não. A aliança é para alguns só, se quem for sorteado, que daí o padre vai abençoar e vai casar. Né? Muito bem. O Santo Antônio, a festa juninas. Gente, tem olha só, Corumbá, que fazia uma das melhores festas do estado de Mato Grosso do Sul. Mas aqui também né? tem uma tradição, Na né? tradição A própria aqui. Páscoa também, ninguém Como? comprou. A própria Páscoa também, Sim, ninguém comprou ovo, ninguém nada. Mas a festa junina, Nada. quermesse, entendeu? Os leilões, as coisas mais gostosas de comprar. O Correio Elegante, isso aí não Correio tem mais. elegante, verdade. Dia de São João, Nada. nada. São Pedro, nada. Então, Julina, festa julina acabou. Agora, algumas pessoas estão tentando fazer online isso aí. Você no seu quarto, na sua sala, você põe as bandeirinhas, faz aquele zoom, né? Tem Põe uma fogueira na aparelho TV, zoom. dá um print, um né? print, Fica vai lá e apagado vai.
Vai fazendo aí. É Gente, muita pelo função. amor de Deus, que situação é essa? Nunca aconteceu na história desse país algo assim semelhante. Entendeu? E é no mundo inteiro. Que peste é essa? Que coisa terrível é essa? Como que nós temos que fazer para eliminar isso e a curva descer e acabar com isso? É prevenção mesmo. É a máscara, álcool em gel, distanciamento e se cuidar. Aquelas pessoas de risco fiquem em casa. Eu acho que tem que ser assim, as pessoas doentes, então precisa tomar muito cuidado com isso. O que vocês acham dessa situação que nós vamos ver nos próximos meses, doutor Paulo? Nós sempre fomos muito conhecidos aí por ter uma criatividade fora, além da curva, né? E quando falaram do Marcos Pontes, eu falei, vamos investigar o nosso povo, nós seremos investigados aí, porque ele é um cara cientista. Agora, essa criatividade em alguns pontos, a gente vê que a preocupação está bloqueando a criatividade do povo brasileiro, né? É uma excelente iniciativa essa questão dos bolos em drive, tudo, em potinho, mas aquela essência, aquilo de você ir lá e ver e conversar, o povo é muito caloroso, o povo é muito hospitaleiro, e agora você está dentro de casa, né? E não poder fazer absolutamente nada, nenhum evento, não poder cumprir absolutamente nada. Eu acho que além das medidas de segurança e recomendações aí da Organização Mundial de Saúde, das autoridades sanitárias, nós temos que fazer uma coisa: joelho no chão e clamar como o povo lá atrás fizeram também, a Deus, porque essa peste que chegou parece que não quer ir embora, não está desimpregnando a gente. Então é momento de colocar também a fé em ação aí, porque oração é a hora da ação, né? Então, exatamente. Agora, o presidente Jair Bolsonaro disse que vetará a prorrogação do auxílio emergencial motivado pela pandemia do novo coronavírus, se o Congresso fixar o valor das 2 parcelas adicionais prometidas pelo governo em R$ 600 em vez de 300 propostos pelo Executivo. Bom, essa briga entre Câmara na verdade Senado, né? Na Câmara, por exemplo, vamos supor que chegue uma proposta de 2 parcelas de R$ 300. Se a Câmara quiser passar para 400, 500 ou 600, qual vai ser a decisão minha, disse o presidente, para que o Brasil não quebre? Se a gente pagar mais de 2 parcelas de 600, vamos ter uma dívida cada vez mais impagável. É o veto, não tem outro jeito, outra saída. O presidente tem razão ou não? Ele está preocupado com a economia do país, porque uma hora acaba o dinheiro, aquelas reservas... Ele está preocupado, né, em realmente pagar os R$ 600, as 2 parcelas dos R$ 1.200, mas ele acabou de nomear um novo ministério. Então, assim, o que você se faz com R$ 600, né? O que você come em 30 dias com R$ 600? Então, o que eu venho a questionar é os valores que dele, para mim, contraditórios. Nomear um novo ministério porque tem e toda jogar para a Câmara, né? E para o Senado os R$ 600, lógico, não é? Mas você está falando de bilhões e bilhões, né? Que esses R$ 600 se transforma se for contabilizar por cada cidadão. E o ministério não vai tanto recurso assim. Tá? Mas aí, em vez de ele tomar decisão, para ele é conveniente, né? Agora jogar para a Câmara e para o Senado decidir, porque depois ele vai falar, vocês que aprovaram, eu que fali o Brasil, não foi eu, foi vocês, né? Então a autorresponsabilidade dele é zero, na minha opinião. O que você acha? Mas ainda foram aprovados de novo verbas para os estados e municípios. Foram aprovados verbas para vir para ajudar o combate ao coronavírus. Mas a gente tem que avaliar bastante. Tem dinheiro. Sim. O Brasil é um país rico. Mas eu não sei como é a Foi administração. o maior programa. O Paulo Guedes é que sabe se está podendo gastar tudo isso. O auxílio emergencial foi o maior programa do mundo em relação ao auxílio à população. E ele quer prorrogar mais 3 meses, né? Sim, correto. Ocorre que eu acho que a tese da colega aqui é muito importante, que ela falou a que ponto vamos quebrar o Brasil. Para as empresas ficarem fechadas e o povo está festando, as pessoas estão fazendo churrasco em suas casas, o vírus está se espalhando e as empresas estão quebrando. Então, assim, está tendo um conflito muito grande. O vírus continua e as empresas quebrando. Então, até que ponto nós vamos pagar esse preço? Ô, doutor, eu vou aproveitar essa oportunidade que você abordou essa questão de quebrar o país. Pessoal, nós somos a 7ª potência global. Se desde Cabral, todo mundo roubando o país... E não roubando brincando, não. Eu falo grande parte ali, da corrupção. Desde Cabral tem corrupção nesse país. Não quebrou? Vai ser o auxílio emergencial que vai quebrar? Então vamos fazer o seguinte.
O Bolsonaro falou, tira do salário lá dos deputados, do Senado, do Congresso. Então, todo mundo, se todos se ajudarem, se o petrolão não quebrou o país, não vai ser R$600, mais 2 parcelas de R$600 que vai quebrar. Meu ponto de vista, tá? Respeito muito a opinião do presidente, enfim. Só que eu acho que não vai ser R$1.200 para o povo que vai quebrar. Até porque o povo vai voltar, esse dinheiro vai voltar para a economia. O povo vai gastar de novo. Não vai ficar na mão dele lá, guardadinho na casa dele. Ele vai gastar. Agora, a minha preocupação é a seguinte, a corrupção que ainda continua nesse país. Não pago R$600, mas lá no Rio de Janeiro, em plena pandemia, brincando de comprar aparelho tudo errado. Lá no norte também, corrupção à torta e direito. Então, o problema não é os R$600, é a corrupção que está se proliferando ainda em tempo de pandemia. Dá para a gente colocar aí o impostômetro para vir ver como é que está, se tem gente pagando hoje, né? Porque hoje o nego paga sábado, domingo, feriado, vai pagando. Não sei como que eles vão pagando. É que fica no sistema, né? Paga durante a semana e nos feriados, e no sábado e no domingo, fica computando lá a entrada do recurso. Vamos ver até agora, né? Estamos no mês de junho, né? Olha quanto dinheiro lá, 922 bilhões. Não chegamos ainda ao trilhão, hein? Nem da semana passada, hein? É dinheiro, tá pouco, hein? Mas já era no meio do ano praticamente, já era para ter trilhão ali. 922 bilhões. Tem Mato Grosso do Sul ou não? Ou Mato Grosso do Sul? Vamos ver Mato Grosso do Sul, como que está a arrecadação do Estado, que é o que mais nos interessa, mais que nós precisamos, né? Porque é o dinheiro do seu imposto que está indo para lá, para reverter justamente naquilo que nós precisamos, que é a infraestrutura. E é um dinheiro que mais na frente não vejo outra saída, alguém vai ter que pagar essa conta, né? Então, assim, hoje a classe empresarial já está sofrendo, cortando na carne, e aí está fazendo a distribuição, lógico, para as pessoas de baixa renda, mas depois essa conta vai vir, e aí quem vai pagar essa conta? Outro dia minha mãe comentando comigo no carro que o governo federal tem um projeto de diminuir a pensão, diminuir um valor, R$100, parece que é um valor que ela viu uma matéria, não sei se é bem fake news, e aí eu comentei com ela, falei, mãe, isso aí uma hora vai acontecer, porque não só a revisão da Previdência, toda a questão da questão tributária, de como vai se aposentar as pessoas, de como vai arrecadar o dinheiro das pessoas, mas alguém vai ter que pagar essa conta, todo mundo em casa, fique em casa, e quem vai pagar essa conta, né? Até agora está 10 bilhões 296 milhões, 10 bilhões até agora, metade do ano. Quer dizer, isso aí deveria ser dobrado, a 0,99% ainda, entendeu? Quer dizer, vai ter não vou dizer prejuízo, né? Porque um dia quem não está pagando o imposto vai ter que pagar, de um jeito ou do outro. Nem que o refis, a Assembleia Legislativa aprovou o refis até, parece, 30 de julho. Verifica aí para mim, o refis, está na rede interativa aí, o refis foi prorrogado aqui para o estado de Mato Grosso do Sul, até, vamos ver aqui, 30 de setembro, o refis nosso aqui. O refis é importante, né, doutor Paulo? Fala a verdade, porque é sem juros e parcelado ainda pode as pessoas pagar, né? Emenda coletiva da Alemes se estende até 30 de setembro, prazo para adesão ao refis. Bacana. A prefeitura também deveria estender, né, o uso da capital também, esse refis, porque isso aí é o tipo de medida que é efetiva. O prefeito parece que ele mandou para a Câmara um refis saúde. Eu não sei se já foi aprovado para ter os recursos necessários aí, né? Eu não sei. Eu vou até consultar aqui. Mas é esse tipo de iniciativa que o povo precisa. E outra questão também a dos empresários. É extremamente difícil a situação que eles vêm enfrentando, correto? Perfeito isso aí. Agora, ver, infelizmente, a economia sucumbir e nenhum apoio também a eles, também não somos a favor disso.
Tem que ter um incentivo, segurar os tributos dos empresários também, as contribuições fiscais, parafiscais, para que o empresário não sucumba antes da própria população, né? Não estou dizendo que é para abrir a porteira e vamos atender só uma categoria, tem que ser democrático, porque o governo pode sim. Nós vivemos num caso de pandemia, problemas extremamente gravosos, a Constituição ela é nítida em falar em caso fortuito, força maior, então vamos também dar um incentivo aos empresários para que eles possam se segurar nesse período de quarentena, porque senão daqui a pouco está todo mundo morto. Se matou o empresário, quem que dá o emprego? Quem que gera renda? Então vamos ter a dosagem. Bolsonaro também vai cuidar disso. Mas o ICMS, o Maurício pode acho que sabe responder isso. O ICMS, ele já está nas notas. Ele não está no sistema do governo? Ele já não recebe direto esse ICMS? Não vai para a conta direta as notas já quando a pessoa já emite a nota e já está que agora é tudo cupom fiscal. É tudo cupom já fica fiscal. no sistema, já recebe. Só que é pago todo dia 20. O empresário ele paga todo dia 20 os impostos que vem. Então não está no sistema do governo para ele receber. O governo sabe que tem imposto a receber. Uma previsão, né? A previsão. Quando você emite uma nota, o governo já sabe, porque é um custão fiscal que já fica no sistema da Receita Estadual. Agora a pessoa tem que ir lá e recolher e pagar. Né? Então vai acontecer a desobediência fiscal. Eu vi uma notícia num grande jornal aqui da capital de que os deputados estaduais também eles estão com um plano de reduzir o salário deles, né, para ajudar no auxílio emergencial. O que eu acredito? Que os membros do Legislativo Judiciário eles têm que dar exemplo, entendeu? Eles têm que cortar na própria carne para a população ver, olha, os políticos estão fazendo a parte deles, eles estão cortando, eles estão se restringindo, então a gente vai ficar em casa, obviamente com o auxílio que o governo vai dar, porque a população vai se sentir confortável, vai ver que os políticos estão auxiliando eles e cortando a própria carne. Dr. Maico, sua tese foi muito bem acertada, porque o ano passado a lei orçamentária aqui, ó, falou que destinou para o Congresso Nacional 3,6 trilhões para verbas lá com salário, emendas e etc, e etc, e etc. Não dá para acordar um pouquinho também aqui? Todo mundo se ajudar? Porque você imagina o empresário. E o judiciário? Quanto foi destinado para o Poder Judiciário também, né? Isso. É só pegar os fundos que existem por aí, vários fundos, né? Pegar esse fundo e tirar uma parte desse fundo, pode tirar metade, né? Dele paga tudo o que tem que pagar. Com certeza. Ô, minha querida Noêmia, muito obrigado pela sua presença aqui. Estamos já chegando no final do nosso programa. Obrigada, será convidada outras vezes, tá? Obrigada. Foi valiosa a sua presença aqui. Obrigada, adoro estar entre vocês. Dr. Maico Mansur, o grande campeão de teses faraônicas. Obrigado, Picarelli. Obrigado a todos da bancada aí. Foi um ótimo programa, bom debate, como sempre, intelectual, culto e democrático. Muito bem, Magali Picarelli, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Bom resto de tarde, 19 horas, tirando dúvidas. Não, hoje é 18 horas. Hoje é mais cedo. Hoje às 18 horas. Antecipou para 18 horas, tirando dúvidas. E nós vamos falar de um tema também muito, muito importante. Violência contra a mulher. Olha, é uma luta que não pode parar. Né? Feminicídios têm acontecido. Nós vamos dar alguns dados no programa hoje às 18 horas, não perca. Interativa News e todas as outras plataformas digitais que nós temos. Bom, até lá. Dr. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Sou eu que agradeço poder estar aqui junto com vocês, nessa bancada aqui, que é sempre um prazer, uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui aprendendo com todos vocês. Muito obrigado mesmo. E a toda a população que nos acompanha aí, muito obrigado. Feliz aí, Dia dos Namorados, com muito amor, muita paz e joelho no chão para essa corona ir embora. Olha que bom aqui, o nosso querido Rafael, quero mandar um abraço para ele. Coronavírus, um dos temas mais difíceis para ser debatido e cada vez mais difícil de ser combatido. Se não fizermos a nossa parte, infelizmente, é só o começo de uma nova realidade. Obrigado. 19 horas estaremos com a nossa live Amor, espalhe calor. Conto com você. Muito obrigado pelo seu carinho. Estaremos de volta na próxima semana com mais um programa A Verdade. Nada mais que a verdade. Até a semana que vem.